Tá bem. Então, a gente propôs, né, para essa conversa hoje, deixa eu tomar mais um pouquinho do chá, que ele até esquentou aqui. A gente marcou, né, para essa prosa, essa primeira prosa do ano aqui com a Casa Dulce. A gente já voltou com as nossas atividades, né? Já temos aí as portas abertas para receber aqueles que precisem da ajuda da gente. E aí é um tempo agora, eu estava refletindo sobre essas coisas, né? Sobre tudo que tive vontade de conversar hoje aqui, para abrir esse ano de uma maneira, né, abrir as nossas prosas com uma conversa que realmente possa dar para a gente uma energia positiva, né? Possa dar para a gente uma luz, um rumo para a gente seguir em frente, né? Nesse ano de 2022, porque a gente já tem vivido, né, há 2 anos já, no ano de 2020, no ano de 2021, os desafios que nós vivemos foram desafios, assim, desafios enormes, né, e sem precedentes na nossa história, né? Porque já houveram outras pandemias em outros tempos, mas na nossa história, agora que estamos aqui encarnados nesse tempo-espaço, para nós foi sem precedentes, né? E aí isso leva a gente, muitas vezes, eu percebi isso em algumas pessoas, né, que eu concluí o atendimento no final do ano, e a gente está retomando agora, mas eu percebi que isso deixou a gente um pouco desorientado, né? Desorientado, sem oriente, para onde a gente deve, onde a gente quer, para onde a gente quer ir, né? Para onde a gente quer encaminhar as nossas realizações, né? Qual é o futuro que nos espera, né, dentro de nós, né? Qual é o futuro? Porque o futuro que nos espera é um futuro que a gente deseja, né? E muitas vezes a gente conscientemente ou inconscientemente, na maioria das vezes, a gente não percebe, né, que muitas vezes aquilo que a gente gostaria de encontrar, mas, né, um futuro, algo, né, que a gente gostaria de realizar, a gente está com uma ordem, com um padrão emocional, mental, um padrão de pensamento completamente contrário àquilo que a gente está desejando, né? Então, eu gosto de pensar no meu futuro como uma presciência, assim, pressentir, sentir antecipadamente o meu futuro. E aí, me organizar internamente para que eu possa ir na direção daquilo que eu desejo. Porque muitas vezes a gente deseja algo, tem muita clareza que a gente deseja algo, mas a gente inconscientemente, como eu já falei, a gente se desconecta desse desejo. E a gente começa a montar um padrão que leva a gente completamente, desvia a gente daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer. Então, a gente hoje está vivendo um momento que é um momento, assim, eu acho um momento delicioso, porém um momento muito delicado, né? Porque é um momento onde a gente está na transição. A gente está na transição. A gente acabou de fechar um ano, né? A gente acabou de concluir um ciclo e a gente iniciou, não é, Ale? Ai, Ale, que bom que você está aqui.
Mas não é assim, Alê, não é assim que a gente faz as coisas, que a gente quer, mas aí, muitas vezes, na nossa palavra. Eu vou voltar na fase da transição, tá, gente? Porque a conversa é muito legal, assim, porque a gente está planejando uma coisa, de repente entra alguém, faz um comentário, e já brota um pensamento novo, ainda mais para o geminiano, que é assim. Mas a gente está com aquele desejo, mas a gente fica assim, não, eu vou fazer, eu queria fazer aquele concurso, eu queria passar naquele concurso, eu queria fazer, mas eu vou fazer, mas é muita gente, são poucas vagas. Eu vou fazer, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Então, Ale, como é que é o nome disso? Fala aí para gente. Crenças limitantes. A gente tem ouvido falar nisso. Mas a verdade é que a gente vai afogando nesses pensamentos e gastando a nossa energia, que poderia levar a gente a realizar aquilo que a gente deseja, vai perdendo, vai gastando, né? Vai desperdiçando, né? A nossa energia. Então, nesse momento agora que a gente está vivendo, esse período agora, né? A gente terminou um ciclo, um ano, e a gente agora está começando um novo ano, a gente está vivendo o tempo do solstício, né? Vou falar um pouquinho na linguagem astrológica, que é onde eu estou buscando me pressentir, buscando esse aprimoramento, né? Indo de encontro a esse futuro de uma sabedoria mais profunda em relação à astrologia. Então, a gente está vivendo o solstício. O solstício Opa, olha ele aqui, gente. Ele não é moleza. Ele nunca me permite trabalhar sozinho. Magnata, o meu gato. Gato de bruxa. Mas a gente está vivendo esse tempo, né, do solstício, que é um tempo, na verdade, de um desequilíbrio, né, de uma tensão. E dessa tensão vai brotar um novo equilíbrio. Né? É um novo ano que se inicia em busca de um novo equilíbrio. Né? E como eu estava falando, que a gente viveu aí nesses 2 anos, esses desafios, né, que foram realmente, nos colocaram diante diante de todas as nossas emoções, né, diante de todos os nossos medos, diante de toda a nossa criatividade, botou a gente aí, né, diante dessa coisa toda. E aí o que acontece? Eu percebi que muitas pessoas, né, quando chegando 2022, as pessoas estavam com um desejo muito grande de celebrar esse novo ano. E eu achei isso muito legal. Porém, por trás do desejo de celebrar, me pareceu que as pessoas estavam assim muito sem rumo, sem propósito, muito feridas, muito machucadas por tudo que passou, né? Por tudo que aconteceu nesse tempo, e realmente estamos muito feridos, com muitas coisas que aconteceram, a gente perdeu muita gente querida, a gente se separou de muitas pessoas queridas, né? A gente não perdeu, a gente não perde as pessoas amadas, né? A gente teve que se separar delas, e foi de forma muito dolorosa, muito repentina, e isso traz sempre muita dor, né? E dessa forma, né, eu acho que quando a gente começa um novo ciclo, quando a gente inicia um novo ano, a gente fica
fica num misto, fica num conflito, né? Porque existe, né, um chamado desse futuro, né? Mas existe aí toda uma lembrança do passado, né? Toda uma experiência, né, armazenada desse ano que fechou, né? E muitas vezes essas experiências e essas memórias, elas entram na nossa vida, né, nesse momento, como verdadeiros fantasmas, né, verdadeiros sugadores da nossa energia, aquela nuvem, surgem como uma nuvem, né? Uma nuvem que se apresenta, que se coloca assim diante da nossa visão, e aí toda a luz que o futuro que nos chama, por que nos chama? Por que o futuro nos chama? Porque nós estamos aqui. É por isso. Nós estamos aqui. Nós temos que continuar, independente do nosso estado de humor, da nossa orientação, do que nós estamos aqui e temos que continuar, né? Deixa eu molhar o bico aqui um cadinho. Todo mundo pegou um chazinho? Então, esse é o desafio desse momento. Né? Porque, ao mesmo tempo, né, que observem que nesse momento é um momento, assim, é um hiato, né, que é um misto de sentimentos, né? Eu tenho muitos planos para esse ano, eu tenho muitas coisas para resolver esse ano, eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu não queria que acabasse esse momento agora. Opa! Voltamos, tivemos uma pequena queda aqui na nossa... Oi, Luciene. Voltamos, me dá um sinalzinho para eu saber se voltou, porque aqui deu uma quedinha no sinal, para a gente continuar. Posso continuar? Então, aí a gente estava falando desse momento. Opa, falou, Suzy. A gente estava falando desse momento que a gente fica assim, meio que a gente quer olhar para frente, a gente tem os projetos para frente, mas a gente não quer que esse momento acabe, né? O momento da pausa, o momento das férias, a gente fica assim, pudesse aumentar isso. Eu não sou muito assim, não. As pessoas que me conhecem sabem que as minhas férias, elas têm, assim, uma função muito importante, assim, para eu me reconectar, para eu aumentar as minhas energias, e normalmente as minhas férias são muito criativas, eu gosto de planejar as coisas que eu vou fazer mais para frente, né? Eu sempre tenho essa perspectiva do futuro que me espera. Por isso que eu desejei compartilhar com vocês dessa minha visão, né? desse meu ponto de vista a respeito desses momentos. E também, de alguma maneira, fazer com que a gente reflita o porquê que o futuro, né? ele às vezes parece assim tão desafiador, né? Voltando a falar sobre aquelas memórias, né? A gente, quando a gente está para iniciar um novo ciclo, um renascimento, todos nós estamos renascendo nesse momento, a gente traz uma bagagem. Todo final de ciclo faz a gente, né, não tem as retrospectivas, é muito natural, isso acontece em nós também.
E se não acontece, seria bom acontecer. É muito importante que a gente possa olhar para o que aconteceu no nosso ciclo que concluiu. Obviamente que a gente vai achar ali um montão de coisas que a gente não concluiu, um monte de palavras que a gente não disse, um monte de encontros que a gente não fez, né? Então, a gente vai encontrar, obviamente, se a gente for fazer uma retrospectiva sincera, honesta com a gente mesmo, a gente vai encontrar com isso tudo. A gente vai encontrar com os nossos fracassos. Mas, nessa retrospectiva sincera, né, do nosso caminho, a gente vai encontrar as nossas vitórias. A gente vai encontrar as nossas realizações. E a gente precisa se conectar com elas também. A gente precisa olhar para o que a gente foi capaz de realizar. Porque se a gente só fica olhando, né, para o que a gente fracassou, para as nossas frustrações, realmente a gente não vai conseguir se organizar para seguir em frente. Mas também, se a gente não olhar para os nossos fracassos, a gente não vai promover a alquimia na nossa consciência de transformar as nossas experiências no passado numa semente. Porque a semente do futuro, ela nasce desse passado. Os novos sonhos, eles só podem nascer daquilo que a gente já tem. Então, é muito importante que a gente olhe para as experiências daquilo que a gente não realizou, né? Eu não gosto de chamar de fracasso, eu acho que são frustrações. Mas nessas frustrações, nesses erros, nesses desacertos, a gente realmente aprende, né? Isso é muito clichê, mas é um fato, é assim que a vida acontece, é assim que a gente amadurece, né? E dessa maneira, a gente vai, como eu falei, permitindo que as nossas lembranças das nossas realizações e das nossas frustrações e daquilo que a gente deixou de fazer e daquilo que a gente não conseguiu fazer, né? A gente possa transformar isso em semente, numa semente. Uma semente que vai ser lançada agora, né? Vai ser lançada nesse momento, que vai, né, germinar e vai começar a crescer e a dar os seus frutos lá ao longo do ciclo desse caminho. Mas o que é importante nesse encontro que a gente vai fazer com o nosso passado, esse encontro que a gente vai fazer com esse ciclo que está se concluindo, é que a gente não fique preso, que a gente não fique preso no que passou. Porque se a gente fica preso no que passou, a gente vai se enredar, né, numa trama emocional, e aí o que acontece? A gente não sai para o que vai acontecer. A gente não sai para o novo. A gente não sai para o novo que a gente quer. Né? E dessa maneira, aí não chega novo. A tendência é a nossa experiência ficar circulando dentro de uma repetição e muitas vezes desorganizada. Então, é um momento, gente, quero falar de desapego, é o momento de desapego. De desapegar de quê? Desapegar daquilo que eu falei ainda há pouco. O que a gente não fez? O que a gente não falou?
o que a gente não realizou, o romance que não aconteceu, a carreira que não engrenou, o curso que eu... Enfim, se a gente ficar lamentando, a gente vai ficar fazendo assim, igual o orador, né? E eu sei disso, que eu tenho muito medo disso acontecer comigo numa dessas conversas nossas. Então, eu faço assim uns roteirinhos, né? Para a gente ir, para ele ir orientando o nosso ponto, mas seria parecido como isso já, né? Eu já vi acontecer algumas vezes e temo muito, sempre me organizo para não acontecer, mas pode acontecer comigo também, é no final do tempo da palestra, e aí o orador olha para o relógio na parede e vendo, eita, que hoje a nossa internet aqui está bem instável por causa do tempo, né? Eu acho que eu voltei. Não voltei? Acho que eu voltei. Mas aí, voltando para o orador, né, que fica parado, que olha para o relógio na parede e vê que o tempo dele de falar já está acabando. E aí ele tinha engrenado em outras histórias, quando ele olha para o papelzinho dele, ele ainda tem um monte de coisa para falar, ele começa a ficar ansioso com tudo que ele deixou de dizer, com tudo que ele tinha planejado para dizer naquela palestra, naquela conversa, mas ele não foi capaz de dizer. E aí ele começa a querer emendar, colocar as coisas ali dentro, porque quer resolver tudo, mas tem que resolver agora, porque isso era para ter resolvido lá atrás. Não, então agora vai ter que, né, ao longo da palestra, aí eu vou ter que resolver, eu tenho que falar isso agora, isso aqui. Aí faz uma confusão, mistura os assuntos todos, né, e não consegue dar a conclusão que ele gostaria de dar. Então, é importante que, nesse momento, a gente também não faça isso, né? Porque, repito, a gente precisa desapegar desse passado. É importante, Deus, mas você falou que a gente tem que ir no passado. Sim, né? A gente precisa lembrar um caminho percorrido. E isso é que vai dar para a gente a orientação, né? É essa lembrança do caminho percorrido que vai dar a gente a condição de transformar toda essa experiência na semente que vai brotar agora, né? Mas lembrar, entrar em contato com as lembranças não significa ficar preso nelas, porque é uma experiência absolutamente infrutífera ficar preso no passado, porque o passado não volta. O que a gente consegue com esse tipo de atitude é fazer o presente ficar rodando feito um disco arranhado, se é que tem... Todo mundo aqui, será que sabe o que é um disco arranhado? Acho que isso é da nossa época, Sônia. Acho que essa coisa do disco arranhado é da nossa época. Acho que antigamente ficava assim, arranhava o disco, aí o disco ficava repetindo a mesma coisa, não seguia com a música, né? Então, é importante, né, que as lembranças, elas sejam visitadas, né? Elas sejam refletidas, para que você possa encontrar realmente o sentido do caminho, o sentido das suas lembranças, o sentido das suas experiências. E às vezes, quando a gente fala isso, é preciso encontrar o sentido. O que é sentido? Quando falam isso, qual o sentido? O que é sentido? Presta atenção, é o que foi sentido. Sentido é um tempo do verbo sentir, que se transformou aí num substantivo. Não sei se é isso não, tá, gente? Sou professora de português, não. Mas eu sei que sentido é a gente se conectar com o que nós sentimos a partir daquela experiência, daquela lembrança, daquele sentimento.
aquela experiência, o que eu senti? O que eu gostaria de sentir de novo? O que eu gostaria que fosse algo sentido ao longo, né, da minha trajetória? O que foi por mim sentido que me fez me sentir mais fortalecida? O que foi por mim sentido que fez eu me sentir uma porcaria, derretida, né, na lama? Quantas vezes cada um de nós já sentiu assim? E, obviamente, que essas experiências de pandemia têm colocado a gente, todos nós, daqueles que, inclusive, são considerados os mais fortes, têm colocado todos eles diante do que pode ser o sentido da experiência de cada um. Porque todos nós, em algum momento, a gente sente algo que nos eleva, ou daqui a pouco a gente sente algo que nos derruba, daqui a pouco a gente sente algo que nos desorienta totalmente. Não é? Então, essa visita, né? Essa visita, esse encontro, porque a gente está nessa transição, esse encontro, ele vai nos permitir o reconhecimento do sentido e vai dar um porquê nos nossos gestos. E para essa transição, para que a gente realmente seja capaz, né, de desapegar do que passou. Desapegar num sentido de não ficar preso, não se desvincular, não esquecer. Tem que não vai esquecer. Esquecer é ter amnésia. E memória é o que faz o nosso caminho ter significado. Mas como fazer, né? O que vai ser, o que a gente vai ter que lançar mão para a gente realmente deixar o que passou para trás, porque senão o futuro que me espera vai continuar me esperando, porque eu não vou chegar lá, porque eu vou ficar preso lá. E nesse momento, é o momento da nossa criatividade, da nossa realização criativa. Os projetos podem ser retomados. Hoje, obviamente, avaliando o momento onde o que pode ser preservado, o que vai ter que mudar, qual é a reforma que a gente vai precisar fazer no projeto inicial, o que mudou. Porque vida é movimento. Vida é movimento e tudo muda a todo momento. Nós também. Então, a gente vai ter que buscar essa vontade, a gente vai buscar essa criatividade, criação, realização criativa. E o que é ser criativo? Né? A nossa maior virtude como ser humano é
a criatividade, é a gente ser criativo, né? Nosso cérebro, inclusive, ele tem essa função, essa propriedade aí, essa função mesmo, esse funcionamento que hoje é conhecido como neuroplastia. Neuroplastia não, neuroplasticidade. Neuroplastia, eu acho que é outra coisa. Neuroplasticidade, a capacidade de ir ampliando, né, aquelas sinapses de novas experiências. E é o que sustenta a nossa resiliência, porque a gente também tem essa virtude de ser capaz de superar as dificuldades sem perder a forma humana. E se não é assim, a gente precisa alinhar, né, para ser assim. A gente está fora do curso se não é assim. Então, a criatividade é aquela que vai dizer o seguinte: isso aqui não dá mais para ir. Esse caminho aqui fechou. Isso aqui já não é mais possível. Então, o que é? Porque se isso aqui não é possível, se isso aqui não dá mais, é preciso parar e olhar para ver o que é possível. Porque algo é possível. Isso é ser criativo. Eu não posso isso, mas eu posso aquilo. A criatividade sempre vai buscar poder. Poder no sentido de poder pessoal, não é no sentido de ter poder sobre as outras pessoas, não. É no sentido do poder pessoal. Então, nesse caminho, né, de criatividade, a gente vai ter que olhar realmente com um olhar interno, não com um olhar dos olhos do corpo físico, simplesmente. A gente vai ter que olhar com os olhos da alma, do ser espiritual que somos. Esses olhos são capazes de dar sentido aos nossos caminhos, às nossas experiências, às nossas lembranças. E, dessa maneira, o nosso presente, ele fica como uma síntese. Uma síntese do passado e do futuro que me espera. Porque eu vou me apresentar a ele. Então, aqui, né, nesse momento, é que a gente vai olhar para a nossa semente. Qual é a semente do meu passado que brotou, a semente que que eu vou dizer, a semente que se apresentou a partir do meu passado, porque a semente se apresenta do passado. A semente é um caminho percorrido. É o resultado, é a consequência de um caminho percorrido. E é também, né, por conta disso, né,
nossa semente é esperada, o mundo espera a nossa semente. A semente dos nossos ciclos. Todos os nossos ciclos, eles vão lançar uma semente, vão libertar uma semente. Essa era a palavra que eu queria ainda há pouco. A semente é libertada do passado. E a nossa humanidade, nossa sociedade, mas a nossa humanidade precisa da nossa semente. E nós também precisamos, porque ela vai ser a consumação do nosso caminho. Imagina, né? Chega o momento da flor concluir um ciclo. Qual é a última etapa que ela cumpre antes de concluir o ciclo? É libertar a semente. E nós precisamos fazer contato, nesse momento é a hora da gente fazer contato com as nossas sementes. As sementes que foram liberadas pelo nosso passado. Por isso, esse passado precisa ser honrado, mas não idolatrado, nem lamentado. Só dessa maneira é que a gente vai poder sentir esperança. Esse é o tempo da esperança. A arte, né? A arte de fazer essa mudança, esse encontro, isso é uma arte. Porque liberar a semente do nosso passado é uma ação nossa. Ainda há pouco eu falava sobre a nossa conclusão criativa. Essa é uma conclusão criativa. Nossa semente é a nossa conclusão criativa para o novo ciclo. Essa é a maior arte. Eu botei aqui uma coisa que eu não queria deixar de conversar com vocês, está vendo? Né? A arte de levar toda a experiência a uma conclusão criativa é a maior de todas. Mas esta arte requer, antes de tudo, a coragem de repudiar as fantasmas do passado. Coragem. Mas nós não estamos falando de qualquer coragem. Não estamos falando daquela coragem meio que estereotipada, né? De que você tem que ser valente, que tem que não sei o quê. Não, não. Nós estamos falando de uma coragem do espírito, uma coragem da alma. Sabe qual é o nome da coragem da alma? Vontade. A gente precisa manter firme a nossa vontade de seguir. De ir de encontro a esse futuro que nos espera. Porque se eu não tiver com a minha semente na mão para ser lançada, inteira, olhando para a grande vitória que se apresenta para todos nós nesse momento, eu não vou conseguir seguir. O futuro não vai me encontrar.
Não porque ele não esteja lá, mas porque eu não consegui seguir para que ele me encontrasse. Então, é um momento onde a vontade ela vai sustentar como um alimento para essa nossa semente que se desprendeu, que perdi a palavra de novo ainda há pouco, que eu falei ainda há pouco. Essa palavra que foi liberada, essa semente que foi liberada do passado, se eu não tomar posse dela, eu não vou lançar. Ela não vai estar nas minhas mãos, me permitindo reconhecer, me reconhecer, não em quem eu fui, mas em quem eu desejo ser, que ainda também não sou. E esses dois se encontram aqui agora, dentro dessa pessoa que eu posso ser. E a minha vontade vai me fazer seguir. A minha vontade, que é a coragem do meu espírito, vai me fazer seguir. E essa vontade planta, permite que nesse momento eu sinta esperança. Esperança. E eu vou te dar uma dica. Se você não está sentindo esperança nesse momento agora, faz uma reflexão importante. E preste atenção se você não está no passado. Porque quando a gente ocupa o nosso lugar no presente, quando a gente se apropria da semente, do nosso caminho percorrido, das nossas memórias, das nossas lembranças, dos nossos erros, das nossas frustrações, dos nossos fracassos, dos nossos acertos, se eu não tenho esperança, é porque eu não estou aqui. Se eu não me aproprio disso para me abastecer para o novo ciclo que começa, vamos ficar parado aqui, vamos chegar lá no fim desse novo ciclo, o futuro passou e a gente nem viu. E aí a gente vai ficar lamentando. Ah, poxa, não fiz, não falei, não amei, não resolvi. Então, dessa forma, nós chegaremos no futuro que nos espera, porque ele está lá. Ele está lá. Sempre. Coragem, vontade.
esperança. Então, eu penso que era o que a gente tinha para conversar hoje, né? Eu tinha uma proposta de hoje levar uma conversa assim, bem leve, e eu acho que foi, né? Eu gosto de olhar tudo, né? Eu ontem estava conversando com meu filho, aí eu falei para ele, depois no final da conversa eu falei assim, o que a gente não pode é perder a poesia do momento. Que a gente pegou umas coisas enjoadas, né? Algumas coisas chatas que aconteceram, e aí eu fui colocando, né? Fui dando a cada coisa um sentido, né? Poético. É a brincadeira, né? Que eu gosto de fazer, quem convive comigo sabe que é assim. E aí eu falei assim, meu filho, eu perco a água, que foi em relação a uma coisa que derramou. Eu perco a água, mas não perco a poesia do momento. E a gente riu naquele momento. Então, eu queria começar a fazer essa primeira conversa, né, esse primeiro chá com o Chá Jaspriot, brindar esse novo ano, esse futuro que nos espera. Alimentar, botar na magia desse chá a esperança no nosso peito, que nos fortalece, né? E se não está sentindo esperança, preste atenção, você não está aqui, não está nesse momento, ficou preso lá atrás. Corre lá, te pega. Vem e traz tua semente para poder lançar agora. Tá bem? Né? Então, eu encerro a nossa conversa, depois, se vocês quiserem mandar outro tema, né, para as nossas próximas conversas, outros papos. Eu adoro esse momento, gente. Eu acho um momento, assim, uma oportunidade, né, que me dá muito prazer de compartilhar, né, desse caminho percorrido, né, de compartilhar dessas coisas que realmente são chão na minha vida. Eu acho importante, né, que a gente aprenda que a nossa palavra ela tenha corpo, né? Ela participe do nosso cotidiano, ela seja viva, né? Então, é assim que eu pretendo na minha vida com a minha palavra. E tem sido bem uma experiência bem prazerosa, bem gratificante e com bastante êxito. Né? Que bom, Márcia, que ajuda, porque isso é a minha semente. Essa é a minha semente. E é só eu que posso lançá-la. Cada um tem a sua própria semente. E a vida precisa da semente de cada um de nós. Então, é o nosso tesouro, é onde a gente realmente fecha o ciclo com o que a gente transformou de semente. E nesse momento, de repente, me inspirei a fazer uma homenagem para todos aqueles grandes amigos e amores que nós nos despedimos nesses 2 anos de pandemia, e principalmente no ano de 2021. Aqueles amigos que se foram, que fecharam o ciclo, mas que deixaram para nós as suas sementes. E a gente reconhece as sementes desses amigos, desses amores, na nossa dor e na nossa lembrança
de quem eles eram e do legado de sentimentos que nos ajudam a encontrar o sentido da nossa própria vida. A eles eu faço essa live, essa conversa, esse primeiro Chá com Magia, uma homenagem para esses nossos grandes amigos e amores que seguiram um caminho para longe da gente por enquanto, mas que deixaram no nosso coração as suas sementes vivas. Tá certo? E aí eu encerro mesmo. Agora eu encerro, agradeço demais a companhia de todo mundo aqui comigo, adoro essa conversa, vamos levar ela até quando a coisa mudar, porque tudo muda, né? Mas eu gosto muito de um versinho de um poema de Tiago de Mello, né, que ouvi pela primeira vez do mestre Roberto Crema, e nunca mais esqueci, que ele fala assim, esse versinho do Tiago de Mello. Para onde vais, andarilho, neste andar assim cambaio? Eu vou ao encontro da manhã. Beijo, gente. Tchau, tchau. Nos vemos por aí. Tá? Obrigada. A live vai ficar gravada aqui e se vocês acharem que é legal, depois manda aí os aviãozinhos para ajudar quem vocês acham que essas palavras possam enriquecer. Tá bom? Fortalecer, principalmente. Erguer nesse momento. Esperança. Beijo. Fui.